CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, de volta, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Bom ter você novamente aqui conosco às terças-feiras. A Letícia estava de férias, a gente estava sentindo falta da nossa cobertura política, mas ela já chega com novidade. Tem gente desistindo aí na candidatura para o Senado. A gente não pode, assim, taxar de desistência exatamente, é mais ou menos, porque a gente está falando do deputado federal da Vitória, do PP, do Progressistas. Ele, inclusive, é o presidente estadual do PP e presidente estadual da federação formada por União Brasil e Progressistas. Aí o da Vitória, ele é deputado federal e ele é pré-candidato a deputado federal. Ele nunca falou que seria estritamente candidato ao Senado, mas era considerado um pré-candidato ao Senado porque ele também não tinha negado a possibilidade. Então ele estava assim, com um pé lá, outro cá. Poderia tanto ser candidato à reeleição quanto candidato ao Senado. Isso no grupo integrado ali pelo ex-governador Renato Casagrande e pelo governador Ricardo Ferraço. A Federação União Progressista está no palanque do Ricardo e também apoiando a candidatura do Casagrande ao Senado. Mas como nós temos esse ano 2 vagas de senador em disputa em cada estado, cada grupo político pode lançar 2 candidatos ao Senado. Então, um deles já está certo nesse grupo aí, né, do Ricardo e do Casagrande. Um dos candidatos já está certo que vai ser o Casagrande, falta esse segundo nome. E aí, uma das possibilidades seria o da Vitória. Mas, na semana passada, o da Vitória confirmou que não vai ser. Já havia um burburinho, uma conversa nos bastidores de até pessoas próximas ao da Vitória, pessoas que integram esse grupo do Casagrande e do Ricardo, já achando que o da Vitória realmente ia ser candidato à reeleição, que ele não ia tentar o Senado, porque ele não estava tão... O da Vitória não se movimentava tão abertamente como pré-candidato ao Senado, ao contrário de outros nomes ali desse mesmo grupo político que chegaram a se movimentar e depois desistiram. Por exemplo, o Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, que é do MDB, ele chegou a se movimentar ostensivamente como pré-candidato ao Senado, chegou a falar que ia sim renunciar ao mandato de prefeito para disputar o Senado, porque nesse caso, prefeitos que quisessem disputar a eleição desse ano teriam que já ter renunciado ao mandato, mas por fim o Euclério recuou, realmente desistiu, permaneceu na prefeitura de Cariacica, não vai disputar nenhum cargo esse ano. O da Vitória ele não chegou a fazer dessa forma, se portar dessa forma assim tão abertamente, ele apenas ficou ali como uma possibilidade, mas agora já não há mais essa possibilidade, de acordo com o próprio da Vitória, que diz que não vai tentar o Senado mesmo. Então, permanece essa incógnita sobre quem vai ser o segundo candidato ao Senado aí no grupo do Casagrande e do Ricardo. E essa incógnita, na verdade, já tem uma possível resposta, que é o nome da ex-senadora Rose de Freitas. Porque eu falei que o da Vitória estava aí como uma possibilidade, de ser candidato ao Senado por esse grupo, mas ele não era o único nome posto. Além do Euclério, que chegou a se colocar e depois desistiu. Aliás, antes do Euclério teve também Nivaldo dos Anjos, prefeito de Barra de São Francisco, que foi primeiro, chegou a se colocar como possível candidato ao Senado aí desse grupo. Depois desistiu, recuou. Quem se colocou e não recuou em nenhum momento foi a Rose, a senadora Rose de Freitas, que é do MDB, mesmo o partido do Euclério. Ainda quando o Euclério se movimentava como pré-candidato ao Senado, a Rose mantinha a pré-candidatura dela, mesmo os dois sendo do mesmo partido. Então, assim, a Rose em nenhum momento recuou. Como os outros recuaram, o nome da Rose permanece. E automaticamente aí ganhou força dentro desse grupo. Porque agora, se você pergunta a qualquer pessoa dentro do grupo do Casagrande e do Ricardo, quem que deve ser o segundo candidato ao Senado, ou candidata ao Senado, do grupo de vocês? A resposta de pronto é, olha, quem se colocou até agora e se manteve foi a Rose, E vai ser mais quem? O próprio da Vitória chegou a mencionar que o deputado federal Gilson Daniel, do Podemos, poderia ser candidato ao Senado. Só que o Gilson mesmo não demonstra esse interesse, ele é pré-candidato à reeleição. O Casagrande me disse também recentemente que o Gilson em nenhum momento se apresentou dessa forma, como possível pré-candidato ao Senado. Então, aí por a Rose ter se mantido na corrida, mesmo com... não tinha assim ela não tinha muito clima dentro do grupo, nem dentro do próprio MDB,
como incentivo, assim, para ela ser candidata ao Senado, mas mesmo assim ela se manteve, então aí ela conseguiu uma vantagem agora, nesse momento aí, uma vantagem, eu digo, para conseguir viabilizar a candidatura ao Senado, porque para ser candidato não basta a pessoa querer, né? O partido, principalmente o partido ao qual a pessoa está afiliada, tem que concordar em lançá-la. E o partido da Rose e o MDB, o presidente estadual do MDB é o Euclério. E o Euclério, esse tempo todo, mesmo depois que ele deixou de ser pré-candidato ao Senado, ele não sinalizava assim que o MDB ia apoiar a Rose, não. Assim, apoiar no sentido de decidir lançá-la ao Senado, né? Não descartava, mas também ficava uma coisa assim, não sei, a Rose contava mais com o apoio do MDB nacional do que com o MDB do Espírito Santo para essa possível candidatura ao Senado. Agora, o Euclério já me disse ontem, encontrei com o Euclério ontem no evento do governo do estado, de assinatura da ordem de serviço da quinta faixa da segunda ponte, tinha vários, né, governistas lá, o próprio governador, o Casagrande, o Euclério, que essa assinatura foi em Cariacica, e o Euclério me disse que ele disse, é lógico que a Rose tem chance de ser, ele quis dizer, candidata ao Senado pelo MDB, mas que isso vai ser discutido pela executiva estadual do partido, Fernanda. Perfeito, Letícia, aproveitando que a gente está falando dessas pré-candidaturas, né? Se tem um que pode sair do jogo, tem um que está claramente entrando, que é o Pasolini, né? Sim, o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, ele tem um perfil, o Ricardo também um pouco, no sentido assim de ser mais low profile, como se diz, de não dar declarações muito enfáticas sobre o período eleitoral. Então, o Pasolini não fala assim, sou candidato, sou pré-candidato, ele sempre tem umas declarações mais comedidas. E aí imaginou-se que isso poderia mudar depois que ele saísse da prefeitura, né? Porque agora ele é ex-prefeito, teve que deixar a prefeitura justamente para poder ser candidato. Esse gesto por si só já diz muito, né? Que se não fosse para ser candidato, por que ele teria renunciado ao mandato de prefeito, né? Continuaria na prefeitura. Só o fato dele ter saído era óbvio. É óbvio já há muito tempo que o Pasolini é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, mas ele não verbaliza isso, ou não verbaliza com muita facilidade. E agora, no fim de semana, ele publicou um vídeo no Instagram, um vídeo assim com toda a pinta de vídeo de campanha ou pré-campanha, porque a campanha eleitoral não começou exatamente ainda, né? Pelo legal, né, no calendário eleitoral não começou, mas o povo está em pré-campanha já tem muito tempo, tem mais de ano. E aí agora o Pasolini publicou um vídeo bem assim, em tom de campanha, né? Falando dos feitos dele como prefeito e completando que agora ele vai querer fazer as coisas pelos 78 municípios, pelos 78 municípios do Espírito Santo, só pode ser como governador, né? E a legenda do vídeo também falava assim, pré-candidato. Então, assim, é uma sinalização, mas bem nesse estilo, né? Ele não apareceu no vídeo falando também com todas as letras, sou pré-candidato ao governo do Espírito Santo, tamo aí. Mas ele gente, assim, não é mistério, não é segredo, não tem ninguém que duvide, é apenas um estilo dele de se comunicar mais comedidamente. O Ricardo, como eu disse, também é um pouco assim. O Ricardo é atual governador do Espírito Santo e é pré-candidato à reeleição. Ele também, quando questionado sobre as eleições, né, tem muitas coisas a serem preenchidas aí nessa chapa majoritária do Ricardo, quem vai ser o segundo candidato ao Senado, quem vai ser candidato a vice. Isso. O Ricardo fala assim, não, mas tem muito tempo ainda, estou focado, né, muito tempo para a eleição, pro dia da eleição ele quer dizer, estou focado no governo, nas realizações do governo, estou ocupado trabalhando, não estou pensando em eleição, claro que tá, né, não tem como um pré-candidato não estar pensando em eleição a essa altura do campeonato, mas ele não quer priorizar isso publicamente, porque está à frente do governo. A gente está num período agora também que até meados de julho aí é que candidatos e pré-candidatos podem participar de inaugurações, então naturalmente tem um ritmo maior de entregas, né? As pessoas que pretendem ser candidatos nessas eleições tentam entregar o máximo possível de coisas, de obras e serviços para poder participar dessas solenidades antes do calendário eleitoral impedir essas participações. Então está focado nisso e não fala muito de eleição. O Pasolini, mesmo fora da prefeitura, que já não tem aí muitas vedações eleitorais pela legislação eleitoral, também não costuma falar assim, com todas as letras sobre o período eleitoral. Mas embora isso não seja verbalizado, Fernanda, é óbvio, né? O Pasolini é sim pré-candidato ao governo do Espírito Santo, sempre que, mesmo quando ele estava na prefeitura ainda, sempre que tinha assim pesquisa, né, eleitoral, mostrando
estava corrida pelo governo, ele republicava. Todos os aliados dele se movimentam, né, tratam ele como pré-candidato ao governo. Ele há muito tempo já pré-candidato ao governo do Espírito Santo. A única novidade aí é que ele se mostrou mais verbalmente como pré-candidato ao governo do Espírito Santo. É isso, Letícia. Obrigada, viu, pela sua participação, hein? Bom trabalho. Ok, Fernanda, até a próxima.